Isso aconteceu comigo uma vez e espero que nunca mais aconteça. Eu estava em casa sozinha. Os meus pais tinham ido viajar e o meu irmão mais novo estava na casa dos meus avós. Já era de noite e, como eu estava cansada, resolvi dormir. Como eu estava sozinho em casa, eu deixei a porta do meu quarto aberta e a luz do corredor acesa. Não sou muito fã do escuro. No meio da noite, eu acordei sem motivo aparente nenhum. Virei para um lado, virei para o outro e me acomodei melhor na cama. Estava quase dormindo de novo quando dei uma última olhada para o corredor e vi uma sombra que parecia ser de uma pessoa se movendo. Na mesma hora, eu cobri o rosto com um cobertor. Eu esperei um tempo e resolvi dar uma olhada, mas sem tirar o cobertor da cabeça. A primeira e única coisa que eu vi foi o chão e tinha a sombra de alguém parada na porta do meu quarto. Eu cobri de novo bem devagar a parte do meu rosto que eu tinha descoberto e comecei a ficar em pânico. Não sabia quem estava lá, como tinha entrado na casa ou o que queria. De tanto medo que eu estava, eu não conseguia me mexer. Tinha fechado os olhos, quase não respirava, e os meus dedos estavam travados, segurando o cobertor na minha cabeça. A única coisa que eu ouvia era o meu coração batendo forte. Eu podia sentir ele quase na minha garganta. Um tempo se passou e eu não via nada, mas estava com muito medo de levantar o cobertor, e estava com medo até de abrir os olhos debaixo do cobertor. Mas eu podia sentir aquela pessoa, ela estava lá. Eu podia sentir que ela tinha entrado no meu quarto e estava de pé do lado da minha cama. Eu não pensava fazer nada, apenas ficar o mais imóvel possível. Depois de um tempo, os meus dedos começaram a doer de tanta força que eu fazia para segurar o cobertor. Mas eu não pretendia abrir a mão. Eu ainda podia sentir alguém lá. Então eu tinha a impressão do que o que estava lá estava esticando a mão para encostar em mim. Eu não via nada, pois estava de olhos fechados, mas na minha mente eu imaginava uma mão chegando cada vez mais perto. Nesse instante, eu senti todos os músculos do meu corpo se retraírem. Eu estava quase chorando de medo, mas de tanto medo, nem isso eu conseguia fazer. Então eu senti que o braço que estava quase encostando em mim parou no ar e ficou assim por um tempo, e depois se afastou. O que me causou um pouco de alívio, mas eu ainda estava morrendo de pavor. Algum tempo depois, não sei quanto, eu já tinha perdido a noção do tempo. Eu senti a luminosidade da luz do corredor diminuir um pouco, mas isso é impossível em casa. O interruptor da luz do corredor só liga ou desliga a luz. Não tem como controlar a luminosidade. Alguns minutos depois, a luz voltou ao normal. Quando a luz voltou ao normal, eu senti o que quer que fosse aquilo deixar o meu quarto também. Eu juntei toda a coragem que eu consegui para levantar um pouquinho o cobertor, e eu vi a sombra no corredor se afastando da porta do meu quarto. Quando eu vi isso, que realmente tinha algo no meu quarto, o pânico todo voltou. Então eu cobri o rosto de novo. Eu não sentia aquilo voltando. Eu sentia que estava sozinha de novo. Mas mesmo assim, eu continuei na mesma posição, agarrando o cobertor e não soltando ele. O meu corpo já estava todo doído, de tanto ficar na mesma posição sem se mexer. Mas eu não pretendia mover um músculo. Com o tempo, a exaustão venceu e eu acabei dormindo. Quando eu acordei na manhã seguinte, eu estava na mesma posição, ainda segurando o cobertor. O meu corpo estava completamente doído. Os meus dedos, então, eu nem sentia mais eles. Mesmo já estando claro, eu não queria abrir os olhos ou sair debaixo do cobertor. Mas depois de um bom tempo acordada, eu finalmente resolvi que já era hora de levantar. Abrir os dedos foi difícil, pois eles estavam muito doídos e estavam quase travados.
mas com um pouco de esforço eu consegui soltar o cobertor e colocar a cabeça para fora. Eu estava sozinha lá. Eu levantei da cama e senti o corpo completamente doído. No que eu saí do quarto, eu notei uma coisa que fez um frio subir a minha espinha. A luz do corredor estava apagada. Se eu estava sozinho em casa, quem tinha apagado a luz? Eu fiz uma busca pela casa, mas não encontrei janela e nenhuma porta aberta. Estavam todas fechadas e trancadas. Não tinha sinal nenhum de invasão. Eu coloquei o cachorro para dentro de casa e fiz ele procurar todos os cômodos da casa. E ele não achou ninguém dentro de casa. Então eu estava realmente sozinha. Depois daquilo, eu fui para a casa dos meus avós, junto do meu irmão, e fiquei lá até meus pais voltarem de viagem. Até hoje, eu não sei o que apareceu no meu quarto naquela noite e por que ficou em pé parado do meu lado. Mas eu agradeço a Deus por aquilo não ter encostado em mim. Eu aposto que eu teria uma parada cardíaca se aquilo tivesse me encostado. Ainda bem que nunca mais presenciei nada desse tipo aqui em casa ou fora daqui. Galera, vamos a um segundo relato. Trabalhei por muito tempo em shopping, sempre no último horário, que seria das 14 às 22. Quem tem essa rotina sabe do que eu estou falando. Então é comum ter hábitos noturnos e dormir tarde e tal. No meu caso, eu sempre gostei de ler. Ficava lendo até altas horas, 4, 5 da manhã. Mas há uns 7 anos atrás, começaram a ocorrer coisas. Em uma noite, eu estava lendo, quando eu ouvi um som que nem sei como definir, parecia uma gargalhada alta, que quando conto para pessoas de confiança, nem consigo imitar. Era como se viesse da esquina da minha rua. Na noite seguinte, a mesma coisa, e na seguinte e na seguinte. Daí depois de passar a estática, pois quando começava, até parava de ler. Era horrível, só conseguia prestar atenção naquilo. Reparei que tinha uma faixa de horário que acontecia. Era sempre entre 1h50 da manhã e 2h10. O começo era um meados de fevereiro e iam até metade de abril. Daí paravam. Comentei com o pessoal de casa e me falaram que deveria ser coruja ou outro bicho noturno. Mas aí eu pensei, coruja tem hora marcada para piar? E outra, coruja não migra para de repente parar com o caso. Passou o ano, as festas, mês de fevereiro de novo e o som de novo. Mesma hora, mesmo jeito. Aquele grito parecia que queria zombar de mim. Daí percebi que era quaresma, como no ano anterior. Ficava acordada até ouvir e confirmar. O grito era sempre no mesmo horário. Passou a quaresma, parou o grito gargalhado. Foi assim por 4 anos. Até que em uma noite, minha mãe ouviu e estava ao telefone com uma tia minha. Mas ela foi para fora de casa para ver. Ela disse que a impressão que dava era que vinha de umas árvores que tem na esquina. Minha mãe é da roça, filha de lavradores, e disse que não era bicho mesmo não. Então ela passou a fazer orações e também a jogar sal grosso até a esquina de casa. Fazem 2 anos que não ouço mais aquilo. A última vez, 2 anos atrás, cheguei a ouvir, mas estava bem distante, além da minha esquina. Mas era zombeteira e horrível como sempre. O que significaria aquela risada diabólica? Seria alguma manifestação de certas forças sobrenaturais que atuariam especificamente no período da quaresma? Ou seria simplesmente mais um mistério do além? Tá, galera, espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem aquele like aí. Também não esqueçam de ativar o sininho. Quem tiver relatos iguais a esse quiser enviar ao canal, o e-mail está aí na tela e também na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Os links estão aí na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.